Pouca gente percebe, mas um dos fatores mais potentes para desencadear uma crise de enxaqueca está naquilo que colocamos no prato todos os dias. Para quem convive com esse tipo de dor, intensa, incapacitante e muitas vezes imprevisível, compreender que determinados alimentos atuam como gatilhos é um conhecimento essencial. A informação mais importante que você precisa ter logo de início é que a enxaqueca não surge apenas de fatores genéticos, hormonais ou emocionais. Ela também é profundamente influenciada por substâncias presentes na alimentação, que podem alterar neurotransmissores, interferir na química cerebral, estimular vasodilatação ou provocar respostas inflamatórias no organismo. Ou seja, aquilo que você come pode determinar se o seu dia será tranquilo ou se terminará com dor, sensibilidade à luz, náusea ou necessidade de deitar em um ambiente silencioso. E antes de continuarmos aprofundando esse tema que afeta milhões de pessoas, aproveita e já se inscreve aqui no canal e deixa seu like. Isso ajuda você a continuar recebendo conteúdos que realmente fazem diferença na sua saúde e bem-estar, e permite que mais pessoas que sofrem com enxaqueca encontrem esse tipo de orientação. Informação clara pode mudar a vida de alguém, e talvez até evitar a próxima crise. A enxaqueca é mais do que uma simples dor de cabeça. Ela envolve alterações neurológicas complexas, sensibilidade a estímulos, desequilíbrios químicos e reações exageradas a certas substâncias. E é justamente nesse ponto que os alimentos entram como protagonistas silenciosos. Muitos deles contêm compostos químicos capazes de provocar uma reação exagerada no cérebro de quem já possui predisposição. Isso explica por que duas pessoas podem comer o mesmo alimento, mas apenas uma desencadeia dor. Para quem vive com enxaqueca, reconhecer esses gatilhos é uma forma poderosa de regulação e autonomia. É aprender a evitar aquilo que acende a faísca antes que ela se torne incêndio. Entre os primeiros alimentos que precisam ser observados está a cafeína. Ela é um caso curioso porque pode atuar tanto como aliada quanto como inimiga. Em doses pequenas e controladas, muitas vezes auxilia no alívio inicial da dor. Mas seu consumo excessivo ou, principalmente, a interrupção brusca depois de períodos prolongados pode ser um gatilho forte. A dependência que o corpo cria da cafeína provoca uma espécie de retração nos vasos sanguíneos quando ela falta. E essa alteração rápida na circulação cerebral pode desencadear enxaquecas intensas. Não é raro encontrar pessoas que tomam café várias vezes ao dia e não percebem que as dores surgem justamente nos dias em que bebem menos ou pulam alguma dose. Outro gatilho extremamente comum é o álcool. Vinho tinto e cerveja lideram a lista de bebidas que mais desencadeiam crises. O álcool provoca desidratação. E a desidratação por si só já é um gatilho conhecido. Além disso, ele altera neurotransmissores, especialmente serotonina e dopamina, que participam da regulação da dor. Em quem é sensível, essas alterações químicas podem ser fortes o suficiente para desencadear uma crise horas depois do consumo, especialmente no dia seguinte. Mesmo uma pequena taça, que para a maioria das pessoas não teria qualquer efeito negativo, pode ser suficiente para causar uma dor intensa naqueles que têm predisposição. A tiramina, outro composto frequentemente associado à enxaqueca, está presente em alimentos envelhecidos ou fermentados. Queijos curados, embutidos, carnes curadas, certos tipos de feijão e algumas frutas secas são fontes desse componente. A tiramina interfere nos níveis de catecolaminas, neurotransmissores ligados ao controle vascular e emocional, e pode provocar grande instabilidade neurológica. Para quem tem enxaqueca, essa substância funciona como um gatilho silencioso, não se percebe na hora, mas horas depois a dor aparece. Os aditivos químicos presentes em alimentos processados também são altamente problemáticos. Conservantes como glutamato monossódico, mensagem, e nitratos, muito usados em temperos prontos, snacks, embutidos e carnes processadas, influenciam diretamente a dilatação dos vasos sanguíneos. Esse mecanismo de vasodilatação é um dos responsáveis pela dor pulsátil característica de muitas crises. Além disso, esses aditivos podem provocar inflamação e reações excitatórias no sistema nervoso central. Em indivíduos sensíveis, basta uma pequena quantidade para desencadear fortes sintomas. O chocolate, que muitos consideram inofensivo, também merece atenção. Ele contém feniletilamina, um composto capaz de influenciar neurotransmissores ligados ao humor e ao sistema vascular. Há pessoas que podem comer chocolate sem qualquer efeito negativo, enquanto outras experimentam dores intensas poucas horas depois. A sensibilidade varia, mas para quem já tem predisposição, esse doce pode ser um desencadeante comum. Outro elemento frequentemente ignorado é o aspartame, encontrado em produtos dietéticos, refrigerantes zero açúcar e diversos alimentos industrializados. Algumas pessoas relatam forte ligação entre consumo de aspartame e crises de enxaqueca.
Estudos sugerem que esse adoçante pode alterar neurotransmissores que regulam a dor, e isso pode explicar por que alguns indivíduos experimentam crises após consumi-lo. Até mesmo alimentos considerados saudáveis, como frutas cítricas, podem desencadear crises em pessoas sensíveis. Laranjas, limões e toranjas contêm substâncias como histamina e tiramina, que podem provocar respostas químicas exageradas no cérebro. Isso não significa que esses alimentos sejam ruins, mas sim que cada organismo reage de maneira diferente. A verdade é que, para quem convive com enxaqueca, conhecer esses gatilhos é uma forma de poder. Entender o que seu corpo tolera e o que ele rejeita pode transformar completamente a frequência e a intensidade das crises. Há quem viva anos sofrendo com dores debilitantes sem perceber que pequenos ajustes alimentares seriam suficientes para reduzir drasticamente os sintomas. Por isso, observar o que você consome é um passo fundamental para retomar a qualidade de vida. E aproveitando esse momento, me conta: existe algum alimento que você percebe que desencadeia dor em você? Compartilhe nos comentários, porque às vezes o gatilho de uma pessoa ajuda a outra a se entender melhor também. Compreender que diferentes alimentos podem desencadear crises de enxaqueca é apenas o primeiro passo. O segundo, igualmente importante, é observar como esses alimentos interagem com o seu organismo no dia a dia. Nem todos os gatilhos são universais. Muitos dependem da sensibilidade individual, da combinação de alimentos ingeridos na mesma refeição, do horário em que são consumidos e até mesmo do estado emocional ou hormonal da pessoa. Por isso, o processo de identificar o gatilho não é apenas uma questão de saber quais são os alimentos mais comuns, mas sim de entender como seu corpo reage, e isso exige atenção, paciência e um pouco de investigação pessoal. O álcool, por exemplo, muitas vezes é apontado como vilão. Não apenas pelo efeito imediato de desidratação, mas porque ele altera a estabilidade elétrica do cérebro. Pessoas com enxaqueca têm neurônios mais sensíveis a estímulos, e o álcool pode deixar esse sistema ainda mais vulnerável. Além disso, a metabolização do álcool gera substâncias que podem alterar o tônus dos vasos sanguíneos, provocando dilatação ou constrição súbita. Esse processo de vai e vem vascular muitas vezes está no centro da dor pulsátil tão característica da enxaqueca. Mesmo uma pequena quantidade pode desencadear crises em pessoas sensíveis, e é muito comum que a dor surja não imediatamente após beber, mas no dia seguinte, quando o corpo está tentando se reequilibrar. A tiramina, já mencionada, torna-se ainda mais problemática quando combinada com outros alimentos ricos em compostos semelhantes. Por exemplo, alguém que consome queijo envelhecido com vinho tinto, uma combinação apreciada por muitas pessoas, está, sem perceber, ingerindo dois gatilhos poderosos ao mesmo tempo. Isso explica por que algumas refeições específicas parecem ser bombas-relógio para quem tem predisposição à enxaqueca. A tiramina também está presente em produtos fermentados, como molho shoyu, molhos envelhecidos, alimentos em conserva e até alguns iogurtes. Em alimentos secos e frutas desidratadas, como damascos e passas, a concentração tende a ser ainda maior. Os aditivos químicos são um tópico que merece atenção especial. O glutamato monossódico, por exemplo, é amplamente utilizado na indústria alimentícia para realçar sabor. Ele está presente em sopas instantâneas, temperos prontos, salgadinhos, produtos congelados e uma série de alimentos aparentemente inofensivos. O problema é que o glutamato pode excitar os neurônios de forma exagerada, criando uma espécie de tempestade elétrica no cérebro de quem tem predisposição. Esse excesso de excitabilidade é um terreno fértil para o surgimento da dor. Os nitratos e nitritos, usados em carnes processadas como presunto, linguiça, salsicha e bacon, também têm grande capacidade de causar vasodilatação, e isso, por si só, já é um gatilho potente. O chocolate continua gerando debates porque ele contém tanto substâncias potencialmente desencadeantes quanto outras que podem ser benéficas para o humor. Mas é importante entender que, mesmo sendo um alimento prazeroso e culturalmente associado ao conforto, ele pode representar um risco para quem tem enxaqueca. A feniletilamina e a teobromina, presentes no cacau, podem alterar neurotransmissores, afetar o sistema vascular e gerar um desequilíbrio que desencadeia dor. A sensibilidade é altamente individual, mas quando a pessoa está sob estresse, muito cansada ou próxima do período menstrual, o chocolate pode atuar como um empurrão final para iniciar a crise. O aspartame parece ser inofensivo à primeira vista, especialmente por ser usado em produtos dietéticos e zero açúcar, que muitas pessoas associam à saúde. No entanto, esse adoçante artificial pode modificar a forma como o cérebro percebe a dor e influencia a liberação de neurotransmissores ligados à enxaqueca. Além disso, bebidas adoçadas artificialmente costumam ser consumidas em grande quantidade, e isso aumenta ainda mais o risco.
Não é raro que pessoas relatem dores de cabeça pouco tempo após consumir refrigerante zero, gomas de mascar dietéticas ou sobremesas industrializadas. As frutas cítricas também entram na lista dos gatilhos possíveis. Em teoria, são alimentos saudáveis, ricos em vitaminas, antioxidantes e fibras. Porém, o problema está na presença de histamina, tiramina e outros compostos que podem desencadear reações químicas nos cérebros sensíveis. Além disso, algumas pessoas têm dificuldade de metabolizar certos ácidos presentes nessas frutas, o que pode gerar um efeito cascata que culmina na dor. Isso não quer dizer que laranja ou limão sejam ruins, apenas que, para algumas pessoas, consumi-los em excesso ou em momentos específicos pode contribuir para o surgimento da crise. É importante destacar que não se trata de demonizar alimentos, mas sim de entender que cada organismo é único. Há pessoas que podem beber café todos os dias sem nenhum problema, enquanto outras desenvolvem dor apenas por reduzir a dose rotineira. Há quem consuma chocolate sem sentir absolutamente nada, e há quem tenha crises intensas após alguns pedacinhos. A chave está sempre na autopercepção. Por isso, para quem convive com enxaqueca, uma das ferramentas mais poderosas é observar padrões. Manter um diário alimentar, registrar horários das crises, perceber situações emocionais, hormonais e ambientais que antecedem a dor, tudo isso ajuda a montar um quebra-cabeça extremamente pessoal. E quanto mais peças forem alinhadas, mais controle a pessoa ganha sobre sua condição. Muitas vezes, o gatilho está escondido em pequenas escolhas do cotidiano, e identificá-lo é como acender uma luz em um cômodo escuro. Aliás, aproveitando essa reflexão sobre autoconhecimento, me conta aqui embaixo se você já percebeu algum padrão específico entre sua alimentação e suas crises. Às vezes, o que você observa pode ajudar outras pessoas que passam pelo mesmo problema. Quando falamos sobre alimentos que desencadeiam enxaqueca, é impossível ignorar o papel que o sistema digestivo desempenha nesse processo. Muitas pessoas acreditam que a enxaqueca é exclusivamente um problema do cérebro, mas na realidade existe uma ligação profunda entre intestino, hormônios, metabolismo e dor. É como se cada refeição produzisse uma repercussão química silenciosa que, dependendo das circunstâncias, pode equilibrar ou desestabilizar todo o organismo. Por isso, entender como o corpo processa cada alimento, como ele absorve determinados compostos e como isso influencia neurotransmissores é um passo essencial para quem deseja controlar as crises com mais precisão. O intestino é um dos principais centros reguladores do bem-estar físico e mental. Ele é responsável por grande parte da produção de serotonina, um neurotransmissor que influencia diretamente o humor, o sono e a percepção da dor. Quando a pessoa consome alimentos que irritam a mucosa intestinal, provocam inflamação ou alteram a microbiota, o equilíbrio da serotonina é afetado, e isso pode repercutir na sensibilidade neurológica. É por isso que muitos gatilhos alimentares estão relacionados não apenas ao que eles contêm, mas ao impacto que causam no trato gastrointestinal. Além disso, substâncias como tiramina, histamina, nitratos, glutamato e adoçantes artificiais podem interferir na permeabilidade intestinal. Quando essa barreira natural fica comprometida, o corpo passa a reagir exageradamente a estímulos que antes eram bem tolerados. Essas reações podem gerar instabilidade no sistema nervoso autônomo, que controla funções como a pressão arterial, o tônus dos vasos sanguíneos e a resposta ao estresse, três fatores intimamente ligados à enxaqueca. Portanto, quando o sistema digestivo está irritado, o cérebro se torna mais sensível a qualquer variação, seja alimentar, hormonal ou emocional. Essa relação entre intestino e cérebro também envolve hormônios como cortisol, insulina e norepinefrina. Dietas ricas em açúcar, alimentos ultraprocessados, grandes intervalos sem alimentação e picos de glicemia podem provocar oscilações hormonais que atuam como gatilhos intensos. Quando o corpo recebe uma carga de açúcar muito rapidamente, por exemplo, ele libera insulina em grande quantidade para normalizar os níveis. Essa queda brusca da glicose logo depois, a hipoglicemia reativa, é um gatilho clássico de dor de cabeça e enxaqueca, principalmente em quem já possui sensibilidade elevada. O cérebro, que depende de glicose estável para funcionar bem, sofre um impacto imediato quando esses níveis oscilam, produzindo irritabilidade, confusão mental e dor pulsátil. Outro ponto importante é o papel da inflamação. Uma alimentação rica em alimentos industrializados, frituras, produtos com conservantes e excesso de sódio pode gerar um estado inflamatório constante no organismo. Essa inflamação crônica de baixo grau é suficiente para sensibilizar o sistema nervoso, tornando-o mais reativo a gatilhos aparentemente leves. Em dias de estresse, poucas horas de sono ou mudanças hormonais, essa sensibilidade fica ainda mais evidente.
É como se o organismo estivesse sempre no limite, e qualquer estímulo adicional, por menor que seja, já fosse suficiente para iniciar uma crise. Também não podemos ignorar a importância da hidratação nesse processo. Quando o corpo está desidratado, o sangue se torna mais espesso, a circulação se torna mais lenta e o cérebro recebe menos oxigênio. O organismo responde tentando regular essas alterações, provocando estreitamento ou dilatação de vasos sanguíneos no cérebro, e essas flutuações podem se traduzir diretamente em dor. Muitos alimentos desencadeantes atuam justamente agravando esse ciclo, seja por causarem retenção de líquidos, seja por aumentarem a necessidade de água para serem metabolizados. Outro aspecto fascinante é o impacto emocional que certos alimentos podem causar. Chocolate, café e álcool estão diretamente ligados à liberação de dopamina e serotonina, substâncias que produzem sensação de prazer e relaxamento. No entanto, para pessoas predispostas, essa descarga química pode ser excessiva ou muito rápida, e o cérebro responde tentando restabelecer o equilíbrio. Esse movimento de vai e volta nas concentrações de neurotransmissores pode gerar uma reação secundária que culmina na enxaqueca. Ou seja, às vezes o prazer imediato de saborear um alimento vem acompanhado de um preço que só se manifesta horas depois. Outro fator relevante é a combinação de gatilhos. Muitas vezes, o alimento por si só não seria suficiente para causar uma crise. Mas quando somado ao estresse, à falta de sono, ao ciclo menstrual, ao excesso de luz, ao jejum prolongado ou ao cansaço físico, a sensibilidade do organismo aumenta drasticamente. É como se fosse necessário apenas um empurrãozinho final para que a dor se instalasse. E para quem sofre com enxaqueca, esse empurrão pode estar justamente em um determinado alimento consumido sem perceber o impacto que ele teria naquela ocasião específica. É também por isso que pessoas diferentes têm respostas tão distintas aos mesmos alimentos. A enxaqueca é uma condição multifatorial. Envolve genética, hormônios, digestão, emoções, estímulos sensoriais e até mesmo clima. O alimento é apenas uma peça desse quebra-cabeça complexo, mas é uma das peças que você pode controlar com maior precisão. E, por ser algo presente em todos os dias da vida, pequenos ajustes podem gerar grandes mudanças. Muita gente só percebe o impacto dos alimentos quando começa a fazer um diário alimentar detalhado. Esse tipo de registro permite identificar padrões invisíveis no dia a dia. Você pode notar, por exemplo, que a dor ocorre sempre depois de comer chocolate à noite, ou que crises aparecem em dias em que você consome bebidas dietéticas, ou ainda que determinados alimentos causam impacto apenas se consumidos em jejum. O diário ajuda a entender nuances que, sem acompanhamento, passam despercebidas. Muitas pessoas, ao descobrirem seus gatilhos reais, relatam redução significativa das crises ou até longos períodos sem dor. Aliás, aproveitando essa reflexão sobre como o corpo reage a pequenas mudanças, seria interessante você compartilhar aqui nos comentários se já percebeu alguma relação entre determinadas combinações de alimentos e suas crises. Às vezes, um detalhe observado por você pode ajudar outra pessoa a entender a própria dor e buscar alternativas mais adequadas. Se estiver tudo certo com esta parte, diga OK para eu gerar a parte 4. Quando falamos sobre enxaqueca, uma questão muito importante, e que muitas vezes passa despercebida, é o impacto que o estilo de vida tem sobre a forma como o corpo reage aos alimentos desencadeantes. A enxaqueca é uma condição que não surge apenas por um motivo, ela é resultado de uma soma de fatores que se conectam em silêncio. Dormir pouco, pular refeições, ficar estressado, consumir alimentos processados, exagerar no álcool, beber pouca água, ficar horas em jejum, trabalhar sob pressão constante, tudo isso vai sobrecarregando o sistema nervoso e deixando o organismo ainda mais sensível. Ou seja, quando o corpo está fragilizado, o gatilho alimentar, que em outra situação talvez não causasse dano, se torna o estupim perfeito para iniciar a dor. É comum encontrar pessoas que dizem, mas eu sempre comi isso e nunca me fez mal, e isso é verdade, até o dia em que não é mais. A sensibilidade do organismo muda ao longo da vida. Fatores hormonais, idade, estresse acumulado, período menstrual, alterações nos hábitos de sono, mudanças na alimentação ou até mesmo questões emocionais podem alterar o limiar de tolerância do cérebro aos estímulos. Assim, o alimento que antes era neutro pode se tornar um gatilho potente. Essa mudança é sutil, gradual e muitas vezes imperceptível até que a dor apareça. Por isso, é importante compreender que a enxaqueca é uma condição dinâmica. Ela não é estática, não é igual todos os dias e não segue uma lógica simples. O mesmo alimento pode causar dor em um dia e não causar em outro. A diferença está no cenário interno do corpo. Se você dormiu mal, está desidratado,
Se alimentou mal ou está passando por um período emocionalmente mais intenso, a chance de o gatilho alimentar se manifestar aumenta significativamente. Isso explica por que algumas pessoas só conseguem identificar seus gatilhos quando prestam atenção no conjunto completo da rotina, e não apenas no alimento isolado. A hidratação é um ponto central nesse processo. A desidratação leve já é suficiente para provocar alterações na circulação sanguínea e aumentar a sensibilidade neurológica. Ela deixa o sangue mais espesso, dificulta o transporte de oxigênio e interfere nos mecanismos de regulação vascular. Para quem sofre de enxaqueca, isso significa que um dia quente, uma rotina corrida em que a pessoa esquece de beber água, ou até mesmo uma refeição mais salgada pode ser o suficiente para desencadear uma crise. E quando, além de tudo isso, o consumo de alimentos gatilho ocorre, a dor tende a aparecer mais rapidamente e com maior intensidade. O sono também desempenha um papel crucial. O cérebro precisa de descanso para regular suas conexões, estabilizar neurotransmissores e restaurar a energia. Quando essa etapa é interrompida, seja por insônia, noites mal dormidas ou rotinas irregulares, o organismo se torna mais vulnerável. A falta de sono aumenta o estresse oxidativo, desequilibra hormônios como cortisol e serotonina e deixa o sistema nervoso mais reativo a estímulos. Nessas condições, qualquer alimento gatilho pode provocar uma crise mais intensa do que o habitual. Outro fator importante é a relação entre emoções e enxaqueca. O estresse, a ansiedade e o excesso de preocupação ativam constantemente o sistema nervoso simpático, que é responsável pela resposta de alerta. Quando essa resposta está ativada por muito tempo, os vasos sanguíneos ficam mais reativos, a musculatura da cabeça fica tensionada e os neurotransmissores responsáveis pela dor se tornam mais instáveis. Nessa situação, alimentos que normalmente seriam tolerados podem desencadear crises do nada. Por isso, estratégias de regulação emocional, como exercícios de respiração, meditação, caminhadas e pausas ao longo do dia, ajudam não apenas o corpo, mas também reduzem a probabilidade de gatilhos alimentares se transformarem em crises reais. E não podemos deixar de mencionar o impacto dos ciclos hormonais. Mulheres, especialmente, percebem que a enxaqueca se intensifica em determinadas fases do mês. Durante o período menstrual, há uma queda natural nos níveis de estrogênio, o que deixa os vasos sanguíneos mais instáveis e o cérebro mais sensível. É exatamente nesse momento que alimentos gatilho costumam ter um efeito mais forte. Muitos relatos mostram que o mesmo alimento que não causa dor em outras semanas pode desencadear enxaqueca justamente nos dias que antecedem ou acompanham a menstruação. Compreender esses padrões é essencial para reduzir as crises e antecipar cuidados. Além de todos esses fatores internos, também existem influências externas que tornam o organismo mais vulnerável. Mudanças climáticas, excesso de luminosidade, cheiros fortes, calor intenso, ar-condicionado muito frio ou ambientes abafados podem atuar como estressores adicionais. Quando o corpo já está sob esse nível de estresse sensorial, alimentos gatilho têm impacto ainda maior. Por isso, uma abordagem eficiente para controlar enxaqueca inclui tanto ajustes na alimentação quanto estratégias para lidar com o ambiente. E aqui vale uma reflexão muito importante. Muitas pessoas assistem a vídeos como este sem estarem inscritas no canal. Isso faz com que, mesmo gostando e aprendendo, elas acabem perdendo novos conteúdos que poderiam ajudar a controlar crises e melhorar a saúde. Então vale a pena dar uma olhadinha aí embaixo e verificar se você está realmente inscrito. Com a inscrição e o sininho ativado, o YouTube passa a te avisar sempre que sair um vídeo novo, e isso pode ser a diferença entre sofrer com gatilhos desconhecidos ou aprender a preveni-los. Aliás, me conta nos comentários, você já percebeu que suas crises ficam pior em dias de estresse, mudanças climáticas ou noites mal dormidas? Às vezes, pequenas observações como essa ajudam outras pessoas que passam pelo mesmo desafio. Ao compreender como os alimentos influenciam a enxaqueca, fica claro que o processo de prevenção não é apenas sobre o que evitar, mas também sobre fortalecer o organismo para que ele não reaja de forma exagerada a pequenos estímulos. A enxaqueca não surge por acaso. Ela é resultado de um conjunto de desequilíbrios que se acumulam silenciosamente, até que algum gatilho, alimentar, emocional, hormonal ou ambiental, faça tudo transbordar. Por isso, tão importante quanto identificar os alimentos desencadeantes é adotar um estilo de vida que reduza a vulnerabilidade do cérebro e aumente sua capacidade de manter a estabilidade interna. Uma estratégia fundamental é investir em uma alimentação mais natural, leve e equilibrada, priorizando alimentos que trazem nutrientes anti-inflamatórios, fibras, minerais e vitaminas essenciais. O corpo funciona como uma rede integrada, e o intestino saudável,
com boa flora intestinal, digestão eficiente e baixa inflamação, tende a produzir menos reações exageradas aos gatilhos. Pessoas que incluem frutas frescas, verduras cozidas, legumes coloridos, proteínas leves e carboidratos complexos na rotina geralmente relatam menos crises, menos intensidade e mais estabilidade ao longo das semanas. Outro ponto muito importante é o fracionamento das refeições. Muitas crises poderiam ser evitadas apenas mantendo os níveis de glicose mais estáveis ao longo do dia. Quando a pessoa passa horas sem comer, o açúcar no sangue cai, o corpo libera adrenalina para compensar, o sistema nervoso entra em alerta e o cérebro fica mais sensível. Esse cenário é perfeito para que um alimento gatilho desencadeie dor. Por isso, comer porções menores várias vezes ao dia ajuda a evitar tanto os picos quanto as quedas bruscas de energia, e isso pode fazer uma diferença enorme para quem sofre de enxaqueca. A hidratação, que já mencionamos outras vezes, se mantém como uma das ferramentas mais simples e mais poderosas para a prevenção. A água mantém a circulação eficiente, ajuda o cérebro a receber oxigênio, auxilia na eliminação de toxinas e mantém o equilíbrio do volume sanguíneo. Pequenas quedas na hidratação, mesmo que imperceptíveis, podem desencadear dores fortes, especialmente quando combinadas com alimentos problemáticos. É por isso que, em dias quentes ou mais corridos, é essencial redobrar o cuidado com a ingestão de água. O diário alimentar continua sendo uma das estratégias mais inteligentes para identificar padrões. Muitas pessoas passam anos sofrendo porque não percebem que determinado alimento sempre aparece antes da dor, um tipo específico de queijo, uma bebida adoçada artificialmente, uma mistura particular de alimentos ou até o hábito de comer tarde da noite. Quando tudo isso é registrado diariamente, a relação se torna clara. E o interessante é que o diário não serve apenas para identificar o que faz mal, mas também para mostrar o que faz bem. Alimentos que ajudam a reduzir a frequência das crises, momentos em que o corpo reage melhor, combinações que trazem mais leveza e dias que se mantêm sem dor. Além disso, aprender a reconhecer os sinais iniciais do corpo faz parte do processo de autocuidado. Para muitas pessoas, a enxaqueca não surge de repente, ela dá avisos. Alguns sentem pressão nos olhos, outros ficam sensíveis à luz, outros percebem uma leve tontura, bocejos repetitivos ou alterações no humor. Esses sinais são chamados de pródromos, e quando você aprende a identificá-los, é possível agir rapidamente. Hidratar-se, descansar, evitar alimentos gatilho, reduzir estímulos externos e até adotar técnicas de relaxamento que impedem a crise de se instalar por completo. Outro elemento essencial nessa jornada é reconhecer seus limites. Muitas crises são desencadeadas não apenas por alimentos, mas pela soma de exaustão, excesso de responsabilidades e a tentativa contínua de ultrapassar o próprio corpo. Pessoas com enxaqueca muitas vezes carregam o peso de serem resilientes em excesso, seguem vivendo normalmente mesmo diante dos primeiros sinais de dor, ignoram o cansaço, mantêm rotinas exaustivas e negligenciam pausas. Com o tempo, isso cobra um preço alto. Aprender a pausar não é fraqueza, é prevenção. Também é muito importante não normalizar a dor. Enxaqueca não é algo que deve ser simplesmente aceito. Hoje existem neurologistas especializados, tratamentos modernos, suplementos, terapias comportamentais e estratégias multidisciplinares capazes de transformar completamente a vida de quem sofre com essa condição. Procurar ajuda não significa que você está perdendo o controle, mas sim que está tomando uma decisão madura e consciente para melhorar sua qualidade de vida. É possível reduzir a intensidade das crises, espaçar os episódios e até passar longos períodos sem dor quando o tratamento correto é aplicado. E, claro, vale reforçar que cada organismo é único. O alimento que desencadeia crises em uma pessoa pode ser completamente neutro para outra. A alimentação é apenas um dos elementos desse quebra-cabeça complexo que é a enxaqueca, mas ela é também uma das áreas em que temos maior poder de escolha. Observar, ajustar, testar, compreender e respeitar o próprio corpo transformam o dia a dia de quem convive com essa condição. Quando você se torna protagonista das próprias escolhas, a dor perde parte da força que tem sobre sua rotina. E já que estamos falando sobre compartilhar conhecimento, seria muito interessante saber quais estratégias têm te ajudado mais. Deixa aqui nos comentários o que você já descobriu sobre o seu corpo, o que tem funcionado e o que ainda é um desafio para você. Suas experiências podem ser justamente o que outra pessoa precisava ouvir para finalmente entender sua própria dor. E se achar que alguém que você conhece pode se beneficiar deste conteúdo, mande este vídeo para ela. Informação boa não deve ficar guardada.